Olá, boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio de segunda a sexta-feira aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado a você que está conosco. A partir de agora, uma hora de debate sobre o setor agropecuário. Nos destaques do programa de hoje, olha só, a gente vai falar sobre uma fraude milionária em um programa social. Mas o que é que tem de ligação isso com o agronegócio? É que um programa social de fornecimento de leite, isso pode impactar os negócios e também a reputação do setor perante a sociedade. É por isso que isso entra em discussão no programa de hoje. Vamos tentar entender como que isso pode afetar o setor. Lembrando que isso aconteceu no estado de Pernambuco. A gente vai trazer os detalhes dessa informação e as análises em torno dela também. Nós também vamos falar no programa de hoje sobre a colheita do milho, que está a todo vapor, principalmente na região centro-oeste brasileira, que é a maior produtora, né, de grãos do país, e isso faz com que as margens para os produtores fiquem pressionadas. Primeiro, por conta daquela velha máxima da oferta e da demanda. Quanto mais tem nesse momento de colheita, menor fica o valor. E tem mais um agravante que nós já falamos várias vezes por aqui, que é a falta de armazenagem, o déficit de armazenagem no país, o que faz com que os produtores não tenham onde armazenar os grãos e isso faz com que eles tenham que vender, ou seja, muitas vezes ter que vender abaixo dos preços que gostariam. E também, como destaque no programa de hoje, a gente fala sobre o Brasil, que acabou de assumir a presidência do Mercosul. A gente vai falar sobre o que isso pode trazer de melhorias, não somente para o Brasil, mas para todo o grupo, para o Mercosul, já que pelos próximos 6 meses, agora, portanto, o presidente Lula fica à frente do Mercosul e das negociações. São 5 principais objetivos que a presidência, essa gestão do presidente Lula deve trazer. A gente vai conversar sobre isso, detalhes, e para conversar comigo sobre esses e outros assuntos, está comigo hoje ele que é especialista em negócios. Seu Bianco, chega aqui comigo. O Brasil estará à frente do Mercosul. É para ser uma boa notícia? Deve ser uma boa notícia? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan, boa noite a todos que nos assistem. Você estando à frente, você dá as diretrizes, como você disse aí, nos próximos 6 meses vai se ter o Mercosul uma diretriz, 5 parâmetros de preferência. Então isso é muito bom, né? Agora depende de ver se esses 5 objetivos serão alcançados. Vamos então falar sobre eles, e você de casa que já nos assiste, não se esqueça, manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp, é só escanear com a câmera do seu celular o QR Code que aparece aqui na tela e mandar aí o seu WhatsApp para o Agrodebate. Vamos debater o agronegócio? Bom, a nossa primeira notícia, então, portanto, Bianco, o Brasil assumiu o Mercosul pelos próximos 6 meses. Vamos lembrar também que como é que funciona a gestão da presidência do Mercosul. Ela é o que entre os integrantes do grupo chamam aí de uma presidência pró-tempore, ou seja, uma presidência temporária, e que ela dura de 6 em 6 meses. E a presidência, como é que ela é escolhida? Não tem uma votação nem nada. Acontece a cada 6 meses um rodízio por ordem alfabética. Então, portanto, a última presidência estava nas mãos da Argentina e passou, portanto, agora para o Brasil. Bolívia, vamos lembrar que a Bolívia está no Mercosul, mas a Bolívia virou membro pleno do Mercosul no ano passado, em meados de julho do ano passado. Então ela entra no próximo rodízio ali, bem provável daqui, não fiz os cálculos, mas depois da próxima gestão da Argentina, daí vem Bolívia,
e aí Brasil, né, na ordem alfabética. Mas entre os 5 principais objetivos do Brasil, da gestão do presidente Lula, vamos lá: a ampliação comercial, a promoção da transição energética, que isso muito nos interessa, e o desenvolvimento tecnológico, combate ao crime organizado e enfrentamento das desigualdades sociais. Claro que os outros assuntos, como desigualdades sociais, enfrentamento ao crime organizado, eles têm um peso muito grande. Mas aqui no programa a gente vai falar do que mais interessa ao agronegócio, que seriam ampliação comercial, promoção da transição energética, e o desenvolvimento tecnológico também interessa. Seu Bianco, vamos começando aí então pelo avanço nos acordos comerciais. Entre os objetivos para o Brasil, tem algo que está aí pendurado já tem algum tempo, que nós já conversamos outras vezes por aqui, e que agora, com o Brasil na presidência do Mercosul, volta a virar pauta, que é o acordo com a União Europeia. Isso está na pauta do avanço nos acordos comerciais e, portanto, existe uma expectativa de que até o final dessa gestão brasileira, que deve durar, como o Brasil assumiu agora no dia 3 de julho, contando 6 meses, teoricamente até 3 de janeiro, termina essa gestão brasileira. Então, há a expectativa de que até final do ano, os primeiros dias de janeiro, a gente tenha a conclusão desse acordo com a União Europeia, que deve facilitar muita coisa para os brasileiros e para o Mercosul, até porque o acordo não é somente entre Brasil e União Europeia, é entre o Mercosul e a União Europeia. Então, existe expectativa e esse é um bom objetivo a ser buscado, seu Bianco. O senhor mesmo sempre falou por aqui, é melhor você ter... esse é um termo que o senhor sempre usa, né? É melhor ter um ovo em cada cesto do que todos os ovos concentrados no cesto, porque se ele cair, quebram todos. Jussan, quanto mais você pulveriza os negócios, menos impacto você tem quando se tem algum problema. Igual agora, Estados Unidos tendo uma taxação, uma guerra, seja no Oriente Médio, ou seja onde for, é melhor que você tenha, quanto mais compradores, se um comprador disser a você que não compra, você tem as outras opções. Talvez tenha faltado, nesses 5 pontos estratégicos do Brasil, no meu entender, seria um ponto que está debatendo demais hoje, que é o quê? Uma conversação entre esses líderes e falando, vamos dar preferência para a gente comprar o excedente que esteja em nossos países. O que seria isso? Estados Unidos taxou demais o ferro brasileiro. Então, nós temos um excedente de ferro. Então, todos os demais países nos ajudem a comprar esse ferro para que nossas indústrias não parem. A Argentina, eles taxaram... A Argentina está sendo muito amiga dos Estados Unidos, então acho que não estão taxando nada. Porém, outros países qualquer do Mercosul, que tivessem sido taxados, a preferência de que o produto que esteja sendo taxado de um desses países, o excedente ou aquilo que os Estados Unidos compravam, nós, como Mercosul, deveríamos e poderíamos arcar com isso e comprar, incentivar o consumidor de nosso país a ficar com esses produtos. Isso é uma maneira de, comercialmente, você evitar que você tenha muitos prejuízos. Evitaria que você pare uma indústria, evitaria que essa indústria tenha dificuldades financeiras, evitaria prejuízos para essas indústrias. Então, esse é um ponto muito, que eu achei assim até falho. Mas se não todos os 5 pontos, eu acredito que são muito bons. Não sei se a gente pode falar dos 3, primeiro que você já falou, né? Ampliação do comércio. Vamos assinar. Eu só queria complementar também, né, que existe a expectativa de busca por novos tratados também. Além dessa expectativa de resolver, de fato, com a União Europeia e também Suíça, Noruega, Islândia, tem a expectativa de busca por novos tratados com Canadá, Emirados Árabes,
Panamá, República Dominicana e atualizar acordos com Colômbia e Equador. Isso é ótimo, por quê? Porque justamente esses países também estão com um problema que os Estados Unidos está querendo taxar. Então, facilmente formaríamos um outro bloco, um outro acordo. Então, isso seria. Mas agora, será que é tão fácil assim? O tratado lá com a União Europeia são 20 anos que está se lutando. Sempre tem um país que está meio de fora. O problema do Brasil é a França. Qual é a grande vantagem desses outros países? Tem um país que não está querendo lutar conosco, não está querendo agrupar nessa luta conosco, fica fora. Então, às vezes, outros tratados seriam simplesmente espetaculares em virtude do momento, dessa taxação, dessa grande taxação dos Estados Unidos. Quando você tem um problema, a grande ideia mesmo é você solucionar esse problema com sair pela tangente, como a gente fala, né? E buscar outros comércios, e buscar outros mercados. Essa falta aí que o senhor mencionou, que seria uma relação mais próxima, né? O senhor esperava que houvesse uma relação comercial mais próxima entre os países membros do Mercosul. O senhor acredita o quê? Que se trata de estratégia comercial ou um erro de deixar passar batido? Os países estão esquecendo, estão focando em outros mercados que são grandes e que abrem os olhos, deixam os olhos de todo mundo abertos. Ou é uma falha mesmo, assim, estamos esquecendo, a gente está muito focado lá e esquecendo o nosso mercado, apoiar uns aos outros, ou é algo estratégico mesmo? É uma grande falha dos governos. Os governos, eles sentem o problema depois que o problema acontece, depois que a empresa para de gerar impostos, e daí isso vai ser aqui 30, 60 dias. O governo não pode administrar o problema ou ver o problema lá na frente. Ah, bom, essa empresa aqui hoje, tem uma taxação nos Estados Unidos. O que vai acontecer? Ah, bom, vamos taxar aí os Estados Unidos também conosco. Não é. Essa empresa que está sendo taxada lá, ela vai, de repente, fechar as portas, quebrar, isso vai dar desemprego, menos geração de renda, menos impostos, o governo não vê isso. Então, de repente, teria que essas empresas, a gente salvar elas, antes de acontecer um grande problema, como é o fechamento da empresa. Isso, como já falei, seria menos impostos, menos empregos e assim por diante. Agora, eles tiveram pontos positivos e que puxa muito para o Brasil, né? Essa transição energética, né? Isso é espetacular, porque você vai tirar os problemas dos combustíveis fósseis para ir para os combustíveis renováveis, né? Essa é o nosso segundo objetivo a ser discutido hoje aqui, a transição energética. Existe planejamento de ser implementado o programa Mercosul Verde, com foco na agricultura sustentável, padrões ambientais, rastreabilidade e inovação, o que é muito bom. A gente está em pleno desenvolvimento dessa transição energética, com etanol de milho, biocombustível aí vindo com tudo, e que por uma questão de mercado, daqui a pouco a gente também vai falar também dos biocombustíveis em outro assunto, mas por uma questão de mercado, né, lobby, acaba ficando difícil de entrar no mercado. Nós comentamos sempre aqui, José, do álcool, né? Do álcool para os veículos, que é mais barato, que é mais fácil. A própria Argentina também pode entrar, se produz muito milho na Argentina, eles mesmos podem produzir. O que é que nós devemos fazer como o Mercosul? Todos nós irmos para o álcool, vai ser quase só no álcool. Menos gasolina, menos fóssil, isso é melhor para o nosso meio ambiente. Largar propagandas, mostrar para o consumidor que não adianta ele dizer que na Amazônia não derrube uma árvore. Se amanhã ele vai lá e compra gasolina, que essa gasolina vem de onde? Vem do petróleo, que está se beneficiando os europeus, ou o Arábia Saudita, ou de onde quer que venha, e que está prejudicando o meio ambiente. Uma árvore que você tira da Amazônia não prejudica o meio ambiente tanto quanto prejudica o meio ambiente o seu veículo abastecido a gasolina. Então, esses pontos que devem ser esclarecidos principalmente aos brasileiros,
a nós, a todos os sul-americanos, para que você quer um melhor meio ambiente, abasteça seu carro com combustível renovável. Além disso, também dentro dessa transição energética está também o apoio da COP30, né, que o Brasil cedia esse ano lá em Belém, intensificando aí a cooperação para enfrentar efeitos das mudanças climáticas, mas isso a gente deixa para um outro momento. No terceiro objetivo seria um desenvolvimento tecnológico e soberania digital, ou seja, fortalecer a cooperação em inteligência artificial e trazer data centers para a região. Isso deve beneficiar todos os setores, agronegócio, serviços, comércio. Todos os setores. É mais qualidade de vida, é mais avanço tecnológico. Com o avanço tecnológico, você vai produzir mais, você vai ter mais qualidade de vida, você vai, entre aspas, trabalhar menos, serão mais benefícios e menos despesa. Então, isso te dá um lucro grande, um benefício enorme para você, porque você vai produzir mais e melhor e vai consumir menos. Você falou da COP30 também, José. O Brasil está meio fofo aí, né? Presidente dos BRICS, presidente do Mercosul, vamos receber a COP30, vamos sair tudo que é jornal aí, hein? Só falta fazer, né? Tem que fazer e fazer certo. Seu Bianco, também como quarto objetivo, dos principais objetivos, tem combate ao crime organizado e segurança, que isso não deixa de ser importante, principalmente quando se trata, eu me lembro que recentemente a gente conversou, e o senhor até fez uma piada, né? Estão fabricando índios brasileiros, né? Existiam pessoas... no Paraguai, se eu não me engano, acho que era no Paraguai, né, que existia aí uma investigação que buscava descobrir se de fato pessoas paraguaias, né, cidadãos paraguaios, estavam sendo naturalizados como indígenas brasileiros. Isso tudo por um objetivo por trás. E o combate ao crime organizado e segurança, ele pode trazer, claro que quando a gente fala disso, o principal objetivo acaba sendo tráfico, ilícitos, enfim, ilícitos ambientais também, mas são assuntos que podem entrar em debate também. Eu acho que é muito bom esse negócio do crime organizado, né? Porque hoje existe muito problema, principalmente no Brasil, que tem esses crimes organizados tomando conta de regiões, de algumas cidades. E também existe um grande problema para todo o Mercosul aqui, para todos que drogas entrando, saindo, e esse crime organizado, principalmente com essas mercadorias, com cocaína, eles têm um trânsito muito grande financeiro, eles têm muito dinheiro girando em cima disso. Então, deve-se combater isso, porque tem regiões já, me parece que é no Paraguai, que o crime organizado já não deixa nem o governo participar daquela região. Eles têm seu governo próprio. Então, isso vai tomando conta e complica demais para os próprios governantes e principalmente para a população. Entre os objetivos aí, né, dessa gestão está também o enfrentamento das desigualdades sociais. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como que, pensando em Mercosul, né, não exclusivamente Brasil, mas como que o Brasil tem a aprender com os demais países aí, ou que tipo de troca de conhecimento que poderia ser feita para que isso pudesse melhorar o nosso país? Olha, a ideia principalmente do Brasil na desigualdade social como é que eu vou te dizer, da ajuda financeira a pessoas sem o trabalho. Eu não concordo com isso. Eu acho que todos nós, a desigualdade social, você tira ele da desigualdade social, você dando a ele a condição de um trabalho, a condição de estudo, a condição de... Agora, se você der a ele de mão beijada tudo aquilo que ele pede, ele nunca estará satisfeito.
Então, principalmente o governo Lula, ele tem muito dessa, de que as desigualdades sociais são obrigações dos governantes. Eu concordo que são obrigação dos governantes, mas não dá, como a gente fala, não dá o peixe. Ensinar ele a pescar, dê condições para ele de trabalho, dê condições para ele de ele ser uma pessoa, poder fazer um curso, poder se qualificar. Essa pessoa, ela vai ser, aqui determinado tempo, um produtor, uma pessoa que vai gerar renda e vai dar retorno ao governo com seus impostos, com sua produção, com impostos, e vai retornar ao governo tudo aquilo que ele recebeu anteriormente. Agora, da maneira que se dá, você dando bolsas para essas pessoas, vai ser a vida inteira dando bolsas e eles nunca vão ficar satisfeitos. Cada vez que se der uma bolsa, vai ter que ser uma bolsa maior e melhor. Entre outros objetivos aí para essa gestão, a presidência brasileira também deve buscar, mas não está nos 5 principais objetivos, mas deve buscar o fortalecimento da TEC, que é a Tarifa Externa Comum, que é uma tarifa unificada adotada pelo Mercosul, né, sobre produtos importados de outros mercados, que é uma forma de estimular e promover o comércio entre os países do bloco. Olha aí, ó, está em vigor desde os primeiros anos de criação do bloco, em meados de 1990. A aprovação lá representa uma concessão do governo brasileiro a um pedido da Argentina e melhora a capacidade de reação no Mercosul a distorções comerciais criadas por barreiras ou por práticas não autorizadas pela OMC. Esse daí é um fundo, né? Vamos dizer, se criaria um fundo. Quando você taxa algum produto com taxação elevada, sempre tem um percentual que vai para um fundo. E esse fundo deve retornar para algum projeto, alguma coisa que está sendo prejudicada. Não sou muito favorável também a esses fundos assim, porque quase sempre o direcionamento disso daí não vai para o lado certo ou para onde mais se precisa. Bom, na fala do presidente Lula, ele disse que esse TEC, né, a Tarifa Externa Comum, ela nos blinda contra guerras comerciais alheias. A nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Enfrentaremos o desafio de resguardar nosso espaço de autonomia de um contexto cada vez mais polarizado. Top. Muito bom, parabéns. Muito bom. Então eu acho que sobre esse assunto aí, isso a gente fica na expectativa, né, seu Bianco? Porque são 6 meses, é um prazo curto para realizar 5 objetivos, mas o que esperar? Realmente não é um prazo, no fundo teria que ser mais, mas igual o acordo do Mercosul com a Comunidade Europeia, vamos ver se o Lula tem toda essa credibilidade mesmo com a França, né? E aí que ele possa chegar e pedir para o Macron, pelo menos, que deixe assinar ou que faça isso. Mas eu torço para que seja feito, porém não acredito muito não, hein? Seguimos então na esperança e seguimos também nos assuntos aqui, seu Bianco. Vamos falar agora sobre soja e biodiesel. Isso porque esse assunto está muito ligado com o cessar-fogo lá entre Irã e Israel, que ainda não está uma situação 100% definida. E é isso que está gerando uma volatilidade no ramo, né? Isso porque, com o cessar-fogo, vamos lá, análise. Cessar-fogo no Oriente Médio gerou uma leve queda aí nos fertilizantes, né? E aí derrubou também o preço do petróleo. E aí afeta o que, seu Bianco? O óleo de soja, correto? Porque tem uma ligação direta com o biodiesel, porque com o petróleo vindo com mais facilidade para cá, diminui-se a necessidade do biodiesel. É mais ou menos essa linha de pensamento?
Na teoria já são isso, porém é melhor que se baixe o diesel, o petróleo. Baixando o petróleo, vamos dizer, ele vai baixar, vai um percentual, ele vai afetar, como você disse na sequência aí, né? Ele baixa o petróleo, de repente baixa a soja, que baixa o óleo de soja, que o óleo de soja também ele vai misturar do biodiesel. Só que o percentual do óleo de soja no biodiesel, se não me engano, é 15%. Então, se baixar o petróleo, então 85% do petróleo será baixado, e só 15%, 100% do petróleo será baixado. Um percentual do petróleo, que é 85%, e outro percentual, que é o biodiesel, 15%. Em cima disso, eu acredito até que seja bom dos dois lados. Prejudica um pouco o produtor rural no preço, mas ele ganha também porque os nitrogenados, os fertilizantes irão baixar de preço também. E acaba-se a guerra, os fretes baixam, tem-se a certeza de que o produto vai chegar. Você imagina que a guerra lá no Irã, o Irã fechasse o estreito lá de Hormuz, e daí não conseguisse chegar os fertilizantes para o Brasil, aqui, principalmente nitrogenado. Isso seria um enorme problema, porque nós iríamos produzir, sem o adubo necessário, iríamos produzir muito menos. As lavouras nossas seriam, produtividade cairia lá embaixo. Então, o melhor mesmo é nós vivemos em paz, que todos esses fatores alheios à nossa vontade, que é uma guerra entre outros países, que isso cessem e que nós vamos chegar num valor aí, pelo menos pagaremos menos por todos esses produtos que acho que existe a necessidade da gente colocar na lavoura. Mas ainda tem países, o mundo ainda não está confiando 100%, né? Porque é um cessar-fogo que ainda gera uma dúvida e deixa uma pulga atrás da orelha. E ainda deve ter produtor aí, ou usando desse momento agora, deve tentar garantir suas compras para a próxima safra antes que o pior possa acontecer. Será que isso também não se trata talvez de estratégia ou seria um problema lá civil entre os países? Esse cessar-fogo aí é um cessar-fogo temporário. Isso daí, como é que eu vou te dizer, bicho? Você é uma banana de dinamite aí pronta a explodir, qualquer outro. 2000 anos faz que a região, principalmente essa região aí, vive em guerra. Não sei como que em 2000 anos não deram um jeito de acabar com essa guerra, né? Então é muito problemático e a gente é muito dependente de petróleo. Por isso que os nossos produtos que a gente comentou anteriormente, do álcool do milho, do álcool da cana, nós devemos ser simplesmente valorizar o nosso produtor, fazer com que nossos produtos aqui, nós sejamos independentes de todo e qualquer produto. Nunca vamos ser independentes de um petróleo. Só que hoje o Brasil, se não me engano, se eu não sei o número certo, mas acho que nós gastamos 3 milhões de litros de petróleo. E também produzimos bem perto disso. Então, talvez nem que custe um pouco mais caro o petróleo nosso, vamos produzir o petróleo nosso ou vamos incentivar mais essa produção de produtos não fósseis, né? Muito bem, daqui a pouco a gente ainda fala sobre o milho, tem informações sobre colheita, problemas na armazenagem e já no próximo bloco a gente vai falar sobre uma fraude milionária, seu Bianco. Produtores mortos tiveram nomes usados para essa fraude em um programa social de leite lá no estado de Pernambuco. Muita gente afetada. O intervalo é rápido, segura que a gente volta já. O Agrodebate dessa terça-feira, dia 8 de julho, está de volta. Você continua conosco, muito obrigado pela sua companhia. Você que chega agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de participar conosco através do nosso WhatsApp. É só apontar a câmera do seu celular aí, ó.
para o QR Code que está aparecendo aqui, ó. E aí vai aparecer um link, aí você manda uma mensagem para a gente. Já vai abrir direto a conversa no WhatsApp, viu? Mande, participe. Vamos falar sobre o próximo assunto de hoje, que é um assunto que revolta toda uma população brasileira pela imprudência de uma fraude milionária que foi descoberta pela Polícia Federal do estado do Pernambuco, que trouxe até à tona nomes de produtores já mortos que tiveram os nomes usados nessa fraude milionária. Olha só, as investigações, elas foram feitas pela Polícia Federal do estado de Pernambuco e descobriram também que o grupo também adulterava a bebida, adulterava o leite. Olha só, a distribuição de leite a pessoas carentes foi alvo de uma organização criminosa no estado de Pernambuco. Foram somente de investigação da Polícia Federal 3 anos. Ou seja, estima-se que o período em que essa fraude foi aplicada seja maior que isso, já que a investigação durou 3 anos. Foram 40 suspeitos indiciados, entre eles empresários e servidores públicos. De acordo com as investigações que foram obtidas pelo Jornal do Comércio, a quadrilha criou uma empresa de fachada para firmar esses contratos fraudulentos e desviar quantias milionárias do Programa Social Leite de Todos, custeado pelos governos federal e estadual. Seu Bianco volta comigo para a gente conversar sobre esse assunto, seu Bianco. Esse é, mais uma vez, um espelho daquilo que o senhor sempre fala por aqui, né? Que isso causa um problema, a visão, um problema como é visto o agronegócio brasileiro. É claro que a gente tem um outro problema maior, que são as famílias carentes afetadas por isso, recebendo um produto que é um produto que ele deveria ser muito rico para crianças e famílias, que é o leite, e que adulterado ele acaba perdendo a sua qualidade. Mas a gente está falando também de como fica a imagem do setor perante a uma fraude como essa. Só que já está muito claro que são empresários e servidores públicos envolvidos. Jussam, vamos analisar as duas pontas. O governo ele precisa e gostaria de ceder a pessoas carentes algo de alimento. Qual que é o alimento mais rico? É o leite. Então o governo quer, de repente, também beneficiar e ajudar quem? Pequenos produtores. Aí o governo faz o quê? Faz uma lei que pequenos produtores tenham a facilidade de vender o leite para que chegue muito mais rápido e fácil no consumidor. Só que o brasileiro é muito complicado. O brasileiro ele começa a fazer, entre aspas, sonegação, mudar todo o sistema. Então, aí ele cria dificuldades para que o governo ele quer se precaver de que não haja o que houve aí, que não haja roubos. Como que não pode haver roubo? Ele diz que você tem que fazer uma documentação de uma cooperativa, você tem que fazer a documentação tal, você tem que comprar essa cooperativa de tantos, no mínimo, o produtor que produz até 50 litros. O que houve nessa cooperativa? Eles estavam comprando de um produtor, vamos dizer, 2, 3 lá, que fabricava 5, 10 mil litros. Para eles venderem o suficiente para esse programa, eles tinham que ter pequenos produtores. Então ele comprava do tal do José 10 mil litros, mas ele não podia fazer uma nota de entrada de 10 mil litros. Ele tinha que ter lá 20, 30 produtores que diziam que tinham produzido. Aí ele pegava o José, o Pedro, e daí pegavam essa lista que você falou aí, que tem até gente morta que está lá. Aí eles pegavam essa lista. Só um adendo aqui, seu Bianco, só para aproveitar que o senhor falou dos produtores. A investigação mostrou que o grupo apresentou recibos de ao menos 33 produtores rurais já mortos aí para receber esse dinheiro repassado. Por quê? Por causa que a quantia de um produtor maior lá não servia. O que acontece? Aí, de repente,
eles fizeram esse agravante ou essa coisa. O que é que eles deveriam fazer? Você vai produzir, você vai vender simplesmente somente aquilo que o pequeno produtor produziu. Teoricamente, pode ser que eles deixaram de comprar de um pequeno produtor porque estava um pouco mais distante lá, porque dava uma despesa maior de frete, para comprar do grande produtor que estava ali do lado. Mais fácil de entregar, mais coisa, e prejudicou e não comprou daquele pequeno produtor. Ou talvez não havia pequenos produtores para que se vendesse isso. Porém, o maior agravante disso aí é que nesse leite, essa cooperativa misturava produtos químicos que prejudicavam muito a saúde. Então, o governo quer dar um leite para beneficiar a saúde de crianças, e daí, dentro desse próprio leite, tem lá o tal do veneno. Então, é muito complicado. Citrato e dióxido de titânio eram acrescentados. Isso aí são corantes, eu acho, né? São coisas para dar mais cor de leite mesmo. Mas que seja isso. Aí a gente fica pensando assim, vamos dizer, em todas as prefeituras, qualquer prefeitura, de qualquer um desses ouvintes nossos que estão nos assistindo hoje, eles falam, mas poxa vida, a prefeitura da minha cidade não prestigia o comércio local. Por que a prefeitura da minha cidade não compra tudo que a gente produz ali? O rapaz que produz mandioca podia vender para a prefeitura para passar para a escola, o outro podia, entendeu? Toda a agricultura familiar seria beneficiada. Porém, para que não haja essas fraudes desses, como é que a gente vai chamar? Desses ligeirinhos, né? Porque sempre tem uns ligeirinhos, daí, para que não haja essas fraudes, deve ter um entrame burocrático, bastante papelado. Se exigiu muito papel de qualquer pequeno produtor, o pequeno produtor não vai atrás, porque ele não corre atrás de papel. Então, aí a gente não sabe mais o que os governos, ou o que principalmente o governo municipal tem que fazer. Porque se ele exige uma documentação maior do pequeno produtor, o pequeno produtor não vai atrás porque existe a dificuldade de produzir. Se ele facilita essa venda, o que acontece muito? Alguns ligeirinhos vão e vendem tudo e só os ligeirinhos. Aí fecha a porta para o pequeno produtor para vender. Então, aquilo que a gente já comentou aqui, que o grande problema do Brasil, e muitas vezes, é o próprio brasileiro. Muito bem, seu Bianco. São situações que, como nas suas palavras aí, né, já deu para entender, faz a gente ficar descrente da nossa população. O brasileiro, ele está muito mal representado. A gente precisa de representantes que falem mais, que busquem mais, e não somente representantes, tá? Quando eu falo representantes, eu acho que soa mais poder público, né? Mas representantes, seja aí no seu bairro, ou seja onde é que for, pessoas que cobrem mais. É aquela história que a gente já falou há pouco tempo atrás. O Brasil cobra muito imposto para ter muito retorno, e a gente está muito acostumado a isso. Quando que a gente vai perder esse costume, a gente vai reclamar e a gente vai buscar por mais melhorias? O que é que está acontecendo? O que precisa para mudar? A gente precisa de uma mudança, o brasileiro precisa largar de ser trouxa. Vou usar esse termo mesmo. O brasileiro precisa largar de ser trouxa. Jossan, eu acho que no Brasil o que é que precisa ser? Ter mais rigor nas leis, porque nós temos muita lei, mas não temos rigor nas leis. Nós temos lei que você não pode passar de 110 km por hora nas rodovias. Mas aí você vai daqui a Santa Catarina, você não encontra um fiscal, vamos dizer, um polícia rodoviário na estrada. Aí você pode ir a 140 daqui até lá. E se te pegarem a 140, de repente não acontece nada, uma multa lá de não sei quantos reais, e tá bom, e você segue. Estados Unidos ou países se desenvolveram muito em virtude disso. Se você foi pegado vamos dizer, num fator desse, numa ultrapassagem, você vai lá para frente do juiz, você vai dar suas explicações para o juiz. Isso faz com que você, numa outra vez que tu for cometer o mesmo crime, você passe a pensar um pouco melhor para que realmente você tenha... para que realmente
você não cometa mais aquele crime. Porque se você não é punido de maneira nenhuma, você vai cometer o crime hoje, amanhã, depois. Tem outro assunto também que me fez lembrar a respeito dos Estados Unidos, que lá também tem negócios relacionados à fé pública. As coisas que você fala que pode ter um impacto muito grande para você. Aqui você vai para a instância, você vai para ali, você vai para cá, e às vezes algo que você falou acaba saindo de jogada, porque a lei é isso, a lei é aquilo. Então, a fé pública é muito válida, ela é um conceito legal, viu? E que se manifesta aí através da atribuição da credibilidade a certos atos e documentos realizados por agentes públicos e autoridades competentes. Então, se você vai contra princípios, você pode responder e caríssimo por isso. Nós mesmo comentamos, né, do georreferenciamento, que é a autodeclaração, você declarando que aquilo tá bom. Se eu declarei que eu invadi a terra de alguém, que se eu declarei nas minhas coordenadas que eu invadi, eu devo ser penalizado e muito por isso. Então, a autodeclaração, ela deve ser espetacularmente sempre privilegiada. Porém, se na sua autodeclaração você cometeu algo ilegal, você deve ser muito penalizado. Isso aí. Encerrando esse assunto e encerrando esse bloco também, no próximo bloco, Bianco, a gente volta falando sobre o milho. Tem duas informações sobre ele. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, elevou a produção de Mato Grosso, que já era recorde, e deve ser maior ainda. E o melhor de tudo é que isso está muito ligado à produtividade, viu? Isso porque a área plantada, ela cresceu, mas não cresceu na mesma proporção de que a gente deve ter aí nesse recorde de produção no estado de Mato Grosso para essa safra 24-25, e a gente fala também sobre os preços do milho. Época de colheita e armazenagem pressionam margens do produtor. O intervalo é rápido, voltamos já. Agrodebate dessa terça-feira, 8/7, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. Esse bloco, esse finalzinho de programa aí, temos mais 13 minutos de programa. Será de exclusivo para o milho, viu? Então, e também vai ser uma grande análise sobre o milho, interessantíssima, que tem recebido destaque a nível nacional, né? A produção do milho e a importância dele também para os negócios. Não se esqueça de mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp que aparece na tela, ou anote o número que está aparecendo aqui, ou escane o QR Code que está aparecendo aí. É só apontar a câmera do seu celular na tela, que já será direcionado diretamente para o WhatsApp. Bom, começamos falando sobre a produtividade média no estado de Mato Grosso para o milho, que foi aumentada aí, segundo uma estimativa, né, do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, e a produção do milho para essa safra 24-25 em Mato Grosso, ela foi revisada para 54,02 milhões de toneladas. Bom, o volume ele representa um aumento de 14,52% em relação à safra anterior, e ele supera já o recorde, né, de 2022-2023, que foi de 52,50 milhões de toneladas. O interessante é que a produtividade subiu, tá? A média está para 126 sacas por hectare, contra os 117,74 da safra anterior. E a área plantada, ela aumentou, teve um crescimento de 4,87%, 4,85% em relação ao ano passado. Eu vou chamar já o seu Bianco para voltar aqui para conversar sobre esse assunto, seu Bianco, já que a gente está mostrando algo muito parecido, ou um caminho sendo traçado, assim como os Estados Unidos, que é para quem a gente olha
e deve se espelhar, conseguem umas produções por hectare, né, sacas por hectare maiores. A produção deles é boa. A gente está vendo agora um aumento da produtividade, houve um aumento da área plantada, mas de apenas 4,85% contra o aumento desse 14,52% aí na nossa safra, com pelo menos a estimativa, né, nesse meio de safra aí no estado de Mato Grosso, meio da colheita, do período da colheita, mas a gente está vendo aí um incremento da produtividade, uma melhora na produtividade mesmo. Isso representa o quê em relação ao produtor rural? Uma atenção maior em relação à sua área, uma melhoria, um incremento no seu conhecimento para maior produção? Joção, é um pouco de tudo isso que você falou, melhoramento genético, né? As sementes de milho estão produzindo muito mais, são melhores sementes de milho, o produtor está investindo mais, colocando mais adubação, os preços estão melhores e daí está compensando. Tudo isso são somatórias. Este ano, principalmente no Mato Grosso, a produtividade subiu bastante, no meu entender, em virtude do prolongamento das chuvas, né? Choveu regularmente em maio, né? Teve bastante chuva nos últimos dias. Que a gente sabe, a janela do Mato Grosso é uma janela curta, para quem colhe, ou para quem planta até no dia 20 de fevereiro, a gente tem aí uma produtividade até certo ponto normal. Depois disso, se fica rezando um pouquinho mais para que chova, entre lá 2, 3 chuvas a mais. Esse ano choveu acima desses dias críticos nossos, desses dias finais, choveu mais uns 10 dias depois disso. Então, essa produtividade aí de quanto? De 20 sacas, 15 sacas a mais por hectare, eu acredito muito que foi em virtude dessas chuvas. Logicamente que o produtor também, a cada ano, está colocando mais adubação, tem uma procura muito mais de milho, que são as indústrias de álcool que estão procurando mais, as indústrias de frango e suínos estão no centro-oeste, no Mato Grosso, estão a todo vapor. Tudo isso se dá destino, principalmente para esses produtos, principalmente para o milho. Então, nós mato-grossenses, plantar cada vez mais e tentar subir essa média. Você falou dos Estados Unidos, que ainda assim, mesmo nós tendo essa média de 120 e poucas sacas, ainda estamos aí em torno de 50 sacas a menos do que a média deles. Eles têm uma média espetacular. Porém, ele já tem essa indústria do milho há muito tempo, ele já tem todo esse processo que nós estamos passando agora há muitos e muitos anos. Então, eu acredito que dentro de 5 a 10 anos também nós possamos alcançar, talvez não a média deles, mas perto da média deles nós provavelmente chegaremos sim. Muito bem, e aí vamos mudar para o nosso último assunto, que também está relacionado ao milho e com esse período de safra, né? Período de colheita, que com o aumento da colheita do milho, a gente tem aquilo que é uma máxima entre as negociações, oferta e demanda. Quanto mais tem no mercado, menor os preços ficam. E além disso, o Brasil, a gente volta a falar sobre isso, e é por isso que está escancarada a necessidade do incremento na armazenagem brasileira, porque isso faz pressionar também os preços, seu Bianco. Exatamente, você tem muito produtor que está capitalizado, que não precisa vender seu milho agora, porém, ele produziu, ele tem capacidade de estocagem, vamos dar um exemplo, de 100 mil sacas, os silos dele suportam 100 mil sacas, ele está produzindo 200 mil sacas, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que vender. Às vezes tem a opção do silo bolsa, porém o silo bolsa também não é muito confiável, perde qualidade e tudo, mas nós deveríamos ter armazenagem, e essa armazenagem deveria ser muito mais proporcionalmente.
Eu falei de silo bolsa, mas o silo bolsa você só pode armazenar ele com uma umidade abaixo dos 13 graus, 13 e pouco, 13,50, abaixo de 13 graus. E para chegar nisso, o milho tem que ficar na lavoura. O milho ficando na lavoura, no Mato Grosso, ele tem dois grandes problemas. Que um pode ser, como deu esses frios agora esses dias, pode ter um vento sul e acamar ele e derrubar muito milho. Como pode ser também que os incêndios de grande proporção, possam vir e devorar lavouras inteiras. Então o produtor ele não gosta muito de deixar o milho dele lá na lavoura, ele quer saber de recolher o milho dele, ele só vai estar tranquilo quando ele já colheu tudo e armazenou. Mesmo que ela esteja numa umidade um pouquinho superior, ele gostaria de trazer possível o secador dele ou mandar para o comércio para frente. Então são problemas que não existe solução sem que haja uma estocagem grande e muito maior, conforme você citou. Fazendo uma relação com esse momento de colheita a todo vapor, não tem lugar para armazenar, ou seja, precisa do quê? Frete. Vai deixar onde? A Deus dará? Não dá, tem que fazer alguma coisa, tem que escoar isso aí. O frete, ele tende a aumentar nesse momento e aí faz o quê? Pressiona a margem para o produtor? Por quê? Como é que funciona? Explica para a gente aí em miúdos como que isso afeta as margens para o produtor rural, por gentileza. Se você é o único transportador e você tem 2 caminhões, e aí do lado de você chegar o Bianco pedindo um caminhão, o José pedindo outro caminhão, o Pedro do caminhão, tem 5, 6 pessoas pedindo um caminhão para você, você só tem 2. Você vai para qual? Aquele em que o frete for mais curto e mais caro. Então isso faz com que haja uma procura muito maior e automaticamente o produtor perde. Por quê? Porque daí o frete fica mais caro. Você só vai poder ter alguém puxando seu milho se você pagar o frete mais caro da região. E imagina bem, e olha bem, se você tivesse teu armazém, você colhe, deixa teu armazém lá, você pode puxar seu milho quando? Hoje, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro. Você tem 5, 6 meses. Quando é que você pode puxar seu milho? Aquele dia que um caminhão chegou na sua fazenda trazendo um adubo, aí você fala para o caminhoneiro, você vai voltar com o quê? Ele vai falar, não, eu vou procurar um frete por aí. Fala, eu tenho milho, quer levar meu milho daqui até Rondonópolis, até o trem? O frete estava R$150 a tonelada, eu te pago 120. E o caminhoneiro vai pegar, porque ele já está ali do lado. E aí, só para a gente entender, daí na hora de comercializar, sobra menos dinheiro, sobra menos dinheiro para o produtor, né? E além de hoje ter esses outros fatores que é Estados Unidos, hoje o fator, então o milho hoje está baixando de preço para o produtor, o frete está subindo, notícia. E também está baixando também as cotações, né, por causa do cenário positivo nos Estados Unidos. Estados Unidos está com um dos melhores níveis de chuvas até agora. Previsão futura para os próximos 15 dias, a previsão é de que o clima não esteja muito quente, que isso prejudicaria. E não há falta de chuva nem excesso de chuva, chuva dentro da normalidade. Então, melhor que isso para a cultura norte-americana, não tem. Tem algumas regiões que não estão muito bem, mas isso é no foco, aonde se produz mais milho, na região mais produtora dos Estados Unidos, o clima está dessa maneira aí que a gente comentou. Tem as enchentes, né? É isso. As enchentes estão lá no Texas, lá não tem, né? Então vamos dizer, o Brasil. Imagina o Brasil. Lá no Mato Grosso, que é o centro, o maior produtor de milho do mundo, do país, o clima está simplesmente espetacular. Alguma região tem uma enchetezinha, mas não se produz muito. E outras regiões está um pouquinho mais forte, um pouco mais fraco. Mas
dentro da normalidade, os Estados Unidos vai colher muito milho esse ano. E é por isso que a gente reforça a importância da armazenagem. O produtor poderia vender em outro momento e não ter que pagar fretes tão caros aí para perder margem, né? Dentro de tanta volatilidade no mercado, fertilizantes que a gente vem falando aí já há algum tempo. Seu Bianco, o programa de hoje acabou. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Jussan, pela oportunidade. Obrigado a todos que nos assistiram. Uma boa noite e até amanhã. Valeu, até amanhã. A você, telespectador, telespectadora, obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você. E amanhã a gente está de volta com mais uma hora inteirinha de debate agro. Até lá.